Para este vídeo nós teremos que fazer uma pequena introdução. Quando eu comecei a trabalhar na área holística, na área de terapias complementares, reiki, florais, tarô, radiestesia, o que me motivava, o que me fez me voltar para esta área, porque eu já não estava satisfeito com as minhas atividades na área administrativa, área de vendas, área de gerência, foi o de auxiliar as pessoas, né? De ajudar as pessoas a melhorarem seus relacionamentos, sua qualidade de vida, a se curarem de muitos problemas, a terem expansões de consciência. E estas e mais algumas outras motivações são muito importantes para todos, né? Mas, logo no começo eu já percebi algumas dificuldades. Apesar de ter assim uma bagagem razoável, né? Essa questão psicológica de ter lido bastante, de ter discutido, de ter muitos amigos com quem eu trocava as ideias, profissionais, parte filosófica também. Ainda assim, isso tudo me preparou para perceber um paradoxo. A cura, a melhoria, o crescimento que as pessoas diziam querer, nem sempre era aquilo que elas verdadeiramente queriam. Os passos e os movimentos que elas diziam fazer nem sempre eram feitos. Então nós temos aí um grande paradoxo, que é a visão de mundo das pessoas, que ela não encaixa com a realidade, que ela não encaixa com as ações. As pessoas diziam que iam pelo lado A, porque era o que elas queriam, mas na verdade elas seguiam pelo lado B. Elas diziam que queriam se curar, mas não faziam nada para alterar aquilo que causava o problema. Muitas pessoas já vinham de uma jornada difícil, de uma jornada trabalhosa, intensa, com muita reincidência. Tinham tido um problema, se curaram, surgiu outro, se curaram, se surgiu outro, se curaram. E assim, né? E aí um declive morro abaixo, porque o organismo, o corpo já não aguentava mais, né? Então havia uma dissonância aí, né? Uma incoerência muito grande. E junto com isso, uma necessidade assim muito emergente, muito forte, muito intensa dos famosos saltos quânticos. Pirlim pim pim, passe de mágica, de repente você fica bom. Você fica curado, você muda seus pensamentos, você muda seus sentimentos, você muda seus relacionamentos, você muda a sua vida e você sai de uma situação ruim para uma situação boa. Essa ilusão muito grande, né? Dessa transformação rápida, indolor, muito prática, muito conveniente, né, para a nossa mente. E somado a isso, a ilusão. A pessoa procurar algumas sessões de reiki porque a medicina tradicional não estava satisfazendo, não estava resolvendo. Então ela achava que cultivava aquela ilusão de que uma terapia complementar iria resolver também de uma forma mágica aquilo que a medicina tradicional não estava dando conta. Isso tudo me levou, lentamente, claro, não foi salto quântico também, claro, né? A mudança de consciência nunca é instantânea, né? E quando ela traz uma jornada que chega ali, aí muda,
Então, se você vê só o pontual, só o momento, você diz, foi instantâneo. Não, mas você se preparou para aquilo, e isso as pessoas acabam não observando, até ignorando realmente, né? Gostam mais do fogo de artifício que vai sair ali. Mas, nessa minha jornada lenta e pedregosa e difícil, eu cheguei num ponto de um desgaste energético muito grande, principalmente com o Reiki, onde eu até relato isso num vídeo que eu não lembro qual é, mas talvez eu coloque aqui um cardzinho, onde eu olhei para o espelho após uma aplicação, na verdade foram várias olhadas para o espelho, e me vi desfigurado, né? Me vi desvitalizado. Ou seja, essa minha vontade de ajudar, essa minha vontade de curar, essa minha vontade de melhorar, essa minha vontade, essa famosa vontade de salvar o mundo, eu não estava aplicando Reiki para satisfazer essa vontade, porque o Reiki não está sob essa minha vontade, não está sujeito a isso. Eu estava usando a minha própria energia, meu próprio Ki, né, no processo, e isso me desvitalizava. E as pessoas que chegavam eram pessoas com uma carência energética muito grande, onde elas absorviam o que elas podiam. E essas atividades energéticas que a gente desempenha, elas são mais intensas, né? Porque é um argumento que algumas pessoas trazem, às vezes, que, Luiz, mas em todas as relações humanas a gente perde energia. Né? No trabalho, em casa, marido e mulher, amantes, ficantes, relações de mando, de poder. Sim. Em todas as relações humanas, a gente sempre alguém está cedendo mais energia para o outro. Relações equilibradas são raridade. Mas no processo de terapia energética, isso é muito mais intenso porque você está ali para isso. Para oferecer energia, para lidar com a energia, né? Você está mais aberto, você está mais disponível, você está buscando caminhos e meios. E a pessoa, quando chega num ponto de precisar de uma terapia, é porque ela também já está muito debilitada, né? Então, é um momento muito intenso e a energia flui muito. Somando a isso, para o terapeuta, né, que é um cuidado muito interessante, o terapeuta vaza. Eu fico brincando com isso. Imagina o terapeuta como um balde cheio de energia, né, ou cheio de água, para imaginar, você faz um furinho. A água fica vazando e vai indo, né? Vai indo. Pode demorar bastante, mas vai. Ou seja, as conexões que você estabelece com os clientes, com os pacientes, com as pessoas que você está auxiliando, com os alunos, se você não cuidar, se a sua mente ficar muito solta, você termina a aplicação, termina a iniciação de Reiki, termina a sessão de radiestesias, termina a sessão do tarô, você prescreve o floral para a pessoa tomar, mas você continua conectado com a pessoa. Será que ela vai tomar o floral? Será que ela vai seguir a orientação? Será que ela vai fazer? Será? E você se preocupa, você liga, você recebe mensagem. Então se estabelece um processo de troca energética muito ruim para os terapeutas se ele não se desconectar das pessoas. Encerrou a sessão, você corta todos os vínculos, porque senão você fica vazando. E se você ficar vazando 5 clientes por dia, mais 5, 25 por semana, e aí vai uma turma de 10, 15 no final de semana, daqui a pouco o seu balde de água está uma peneira e você vem abaixo. Você vem abaixo porque você perde muita energia. Então faça todo esse cenário, que é muito comum, que é muito natural, que seja assim, muito natural que seja assim. Ele ocorre muitas e muitas vezes no planeta inteiro, com todas as pessoas que iniciam essa jornada, mais com umas, menos com outras, e às vezes não se tem a orientação. A gente tem aí na área psicológica, na área de psiquiatria, né, às vezes na área de psicanálise também, aquela separação, né,
mais organizada, o cliente fica lá, o paciente fica lá, você fica aqui, você não olha para ele, você não troca, que são tentativas de evitar esses vazamentos energéticos, né? Mas eles não... Se você não receber um treinamento formal, né, psicologia, psicanálise ou psiquiatria, você vai criar essas conexões. E nós temos muita gente vindo para a área holística com essa vontade de salvar o mundo, extremamente disposta a vazar. E dessas ponderações todas, né, até pelo Reiki, porque é uma premissa muito básica no Reiki. O Reiki não usa a sua energia do reikiano, né? O Reiki não usa o seu Ki. Então, se você aplica Reiki, você não se desgasta, né? Você pode criar vazamentos. Se a sua mente não se policiar, se você não receber orientação adequada para cortar o vínculo. Você pode, mas aí não é Reiki, aí é sua própria energia. Mas quando você está aplicando o Reiki, o Sui mesmo, você não se desgasta. Não há o desgaste. Isso é algo que você experimenta, né? Isso é algo que você compara na sua própria jornada. Nas primeiras vezes, aquele entusiasmo juvenil, aquela vontade toda de salvar o mundo. E quando você consegue tirar essa vontade fora, quando você consegue silenciar sua mente, se você recebeu uma boa orientação do seu mestre em Reiki, ou se você buscou orientação depois, você silencia sua mente, você para de querer, você abre espaço para o Reiki, terminou a aplicação, você está tranquilo, pleno, sereno e a pessoa satisfeita com a energia que recebeu. Então, tendo isso em vista e observando o que vinha acontecendo comigo, né, a gente vai buscando mais informação, a gente vai ponderando, a gente vai analisando e a gente vai crescendo com isso. E aí surgiu o tema desse longo vídeo, o nosso preâmbulo aí, que é a necessidade. Necessidade é palavra-chave, necessidade é fundamental em toda essa questão de terapias, em toda essa questão de ajuda e de relacionamentos. A gente pode ampliar isso para a vida da gente como um todo. Eu creio que até é importante que a gente amplie. A necessidade é aquilo que a nossa mente não está preparada. A nossa mente quer sempre mais forte, mais potente, mais poder, mais capacidade, mais energia, mais paz, mais felicidade, menos tempo, menos desgaste. A nossa mente quer sempre esse caminho de maximizar essas coisas todas, né? Resolver o quanto antes, resolver da melhor forma possível, com menor custo, com menor dor, menor sofrimento, para que você cresça. Isso não é necessidade. Então, você quer ser um reikiano para trabalhar como terapeuta e usar o reiki. Então, você quer ser o 1, quer ser o 2, quer ser o 3, quer ser o mestre, quer ter o Shambhala, quer ter o Karuna, quer ter o Imara, quer ter o Amadeus, quer... né? Você, quanto mais você descarrega em cima do outro. Mais energia, mais poder, mais capacidade. Só que o outro é um copinho de 200 ml. E se você se desenvolve tanto assim, você chega a 10 litros de capacidade de reiki, por exemplo, aí você pega 10 litros de reiki e a pessoa que precisa de 200 ml não dá. Você vai usar radiestesia e você pendula, e o pêndulo com um gráfico de análise ali mostra para você que o tratamento para aquela pessoa são 30 dias num gráfico tal. 30 dias num gráfico. Cada 3 dias sendo renovado o processo. A sua cabeça pensa, mas será que se eu não colocar um cristal aqui? Será que se eu não colocar luz? Será que eu não colocar um relógio? Será que eu não aumentar o gráfico? Um gráfico de 30 centímetros, eu vou pegar um gráfico de 2 metros, né? Com 3 milímetros, não, vou pegar um de 20 milímetros. Então, será que em menos de 30 dias eu não consigo resolver isso em uma semana, em 2 dias, 3 dias? Esse é o pensamento da nossa mente.
Esse é o pensamento que a maioria dos terapeutas, eu diria, me permitiria essa possibilidade, né, de dizer que a maioria dos terapeutas busca. Só que não funciona. Porque, veja, você não adoece de hoje para amanhã, ou de ontem para hoje. Você leva, às vezes, muitos anos cultivando problemas, atitudes, posturas físicas, realizando atividades e tudo mais que vão culminar com uma doença. E aí, de um dia para o outro, você quer ficar bom. Aí, de um dia para o outro, o terapeuta quer que você fique bom. E aí você tem uma capacidade de 10, e o terapeuta quer usar um gráfico de 1000 para acelerar o seu processo. Isso não vai funcionar. Não vai. Aí você faz uma análise com a pessoa e você determina que ela precisa de um floral. Mas aí a pessoa argumenta, um floral só? Mas eu tenho tantos problemas. Realmente. Vamos ver. Eu boto mais uma essência, mais um. Daqui a pouco o floral da pessoa tem 5 essências. Meu Deus, 5. Poderoso. E a pessoa não toma. Porque ela toma 2 gotinhas e vem um processo de catarse, vem um processo de cura que se começa a aflorar e ela não aguenta. E ela não toma o floral. Ela vai na farmácia de manipulação, ela faz o floral, ela compra, ela paga, ela leva para casa e toma 2 gotinhas e para. E aí volta na outra semana para você e você pergunta como é que está o floral. Estou tomando, fica tranquilo. Né? Como é que foi o primeiro dia? O primeiro dia daí, o segundo dia. Pois é, olha, eu esqueci o segundo dia, sabe? Tá? Isso foi na terça, nem na quarta como é que estava. Desculpa, né? Eu não tomei mais. Esqueci mesmo. Eu paguei, está lá em cima da minha cômoda, está lá em cima da mesa. Desculpa. Se você né, vai muito direto, vai na veia jugular ali, mas como é que você diz que toma e não toma? Aí que a coisa desanda mesmo, né? O cliente vai embora. Aí você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso, né? Ignorar essa falha monstruosa que a pessoa apresenta e trabalhar as questões que fizeram com que ela não tomasse. Mas por quê? Porque a pessoa não tinha capacidade de lidar com 5. Ela conseguia 1 ou 2 talvez. Mas a mente que desconhece essa necessidade não quer saber disso. Mas aí o resultado não vem. Porque o que se ignorou no Reiki, na radiestesia, no floral e outras tantas terapias é a necessidade da pessoa. Nós trocamos a necessidade pelo imediatismo da nossa mente. Pelo salto quântico que a nossa mente insiste em dar. Porque eu vi fulano que fez isso, Beltrano, Ciclano, o primo do irmão da vizinha do meu tio conseguiu. Mas a mente não entende nada disso. A mente não consegue perceber esses cenários todos. A mente conseguiu, ok, mas como que conseguiu? Quanto que ele conseguiu? Por que conseguiu? Não sei, mas ele conseguiu, então eu também quero. Muitos clientes vinham até mim, Luiz, minha vizinha falou muito bem de ti, teu trabalho é fantástico, os problemas dela se resolveram assim, ó. Aí eu vim para consultar, porque eu também tenho um monte de coisa aqui que eu quero resolver assim. E no começo eu caía nessa armadilha, né? Eu caí nessa arapuca muitas vezes, até perceber que não funcionava, até perceber que não resolvia, até ver no espelho refletido o meu corpo desvitalizado. E aí a gente começa a se voltar para a necessidade. E aí vem uma coisa chata da necessidade. Você tem que explicar para o outro por que é uma essência e não 5. Por que vai ter que ficar naquele gráfico 30 dias antes de fazer qualquer outra coisa?
E por que é aquele gráfico e não aquele outro que você viu na internet que faz maravilhas? Então o terapeuta começa a precisar de experiência, começa a precisar também de saber lidar com essas expectativas ilusórias e reais, fantasiosas e tudo mais, de uma maneira que possa conduzir o cliente, o paciente, seja o que for, no processo de cura, dentro dos limites que ele possui, de acordo com a necessidade que ele tem no momento. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Porque muita gente vende ilusão também. Muita gente vende ilusão. Curas quânticas, as mais variadas, tecnologias alienígenas, blá blá blá. Um monte de coisa. Muita fantasia. Então aí você vende, e quando não funciona, a gente usa aquela velha e boa desculpa, a culpa foi tua. Eu fiz a teoria aqui, eu fiz a prática aqui, tudo certinho, a culpa foi tua, não funcionou porque você faltou, porque você esqueceu, porque você pulou, né? A gente vê as pessoas jogando a culpa pro outro, né? Nunca é isso. Alguns até ficam inseguros, será que eu fiz algo errado? Vamos repetir. Funcionou com o outro, vai funcionar contigo. Aí não funciona. E aí o que acontece? Né? E aí vem a falta de credibilidade, falta de respeito, a ilusão, vem o charlatanismo e por aí a gente se perde. Então, para aqueles que estão nessa jornada de uma maneira coerente, né, tanto na área holística quanto em outras áreas que trabalham com auxílio às pessoas, a necessidade precisa ser porta-bandeiras, o primeiro que aparece ali. Né? Comissão de frente. Não pode estar lá atrás. Necessidade é o que comanda tudo. A partir do momento que eu comecei a perceber isso, que aí eu parei de querer, eu parei de desejar, eu parei de ter vontade de melhorar, de curar, de que a pessoa se sentisse, que a pessoa vivenciasse, que a pessoa expandisse a sua consciência. A partir do momento que eu comecei a silenciar a minha mente, e não foi de um dia para o outro, foi um trabalho, aí eu comecei a perceber mais o fluir do Reiki, comecei a ter mais percepções, porque não era eu que queria sentir, eu que queria perceber aquilo. Era a percepção natural. Né? Era sentir, observar o que estava acontecendo. O famoso Biozen, que a gente vê lá no Reiki tradicional japonês, né? Que o Mestre Sui fazia com que as pessoas procurassem, sentissem o Biozen no outro. Então, de uma maneira bem amadora, bem dolorida, eu fui sendo levado para isso. E provavelmente contando, né, com orientação de algum mentor, de algum ser de luz presente, né, com certeza tudo isso. Não é o único exclusivo esforço desse ser iluminado que falo para vocês. Com certeza não é. Com certeza não é. Mas, a partir do momento que eu comecei a pensar na necessidade, aí o Reiki começou a funcionar. Antes já funcionava, mas ainda tinha muita da minha energia. Depois era só Reiki. E aí a coisa mudou totalmente. Mas esse lidar com a necessidade é muito complexo. É muito complexo. Só que eu penso que primeiro você tem que tratar em você isso. Reikiano, terapeuta ou não, porque nem todo reikiano é terapeuta, né? Curso de Reiki forma reikiano, tem o vídeo. Terapeuta ou não, você tem que tirar a sua vontade tão boa, tão ética, tão coerente, tão iluminada, né, do processo para que você abra espaço para o Reiki. Porque senão a sua vontade fica ali tão intensa, tão forte, que você se fecha nessa vontade, nesse querer, e é você que está querendo. Não é o outro que está precisando, necessitando. É você que está querendo. E como você que está querendo, é a sua energia que está sendo usada. Muito simples a fórmula, muito simples o cálculo, muito simples o resultado. O resultado é conflito.
Porque aí é a sua vontade contra a vontade do outro. E é essa uma das grandes jornadas que a gente tem. Isso traz muito autoconhecimento. Por que você quer tanto? Isso traz conhecimento para o outro. Qual é a necessidade do outro? O que é verdade, o que é ilusão? Como é que a gente lida com essas expectativas? Como é que a gente lida com esse tempo todo necessário? Voltaremos em breve a falar sobre necessidade. Vale a pena. Vale a pena. Tadam, tadam.